Mas que droga. Já não sei quanto tempo estou andando nessa maldita terra amarela, dura feito rocha. O Carlinhos tem razão. Andar nesse mundo confunde a mente. O jovem aventureiro volta a andar depois de parar para beber uma água. Ele anda calmamente, olhando para todos os lados, mas andando a esmo. Não sabia muito bem para onde ir, até porque estava perdido. Então, qualquer lugar seria o lugar certo. O aventureiro traz uma armadura de ferro no peito e uma calça, também com proteções de ferro, além de bota, capacete e luvas. Apenas por baixo disso tudo havia uma roupa comum de tecido. Em sua lateral, uma bainha com espada e em suas costas um escudo que cobria por inteira. Mesmo com a vestimenta de metal, ele não emitia som do tinitar do mesmo. Afinal, a armadura não era justa a tal ponto. O aventureiro pisava com firmeza no chão duro, decidido a sair desse mundo e voltar para o seu grupo. Esse mundo misterioso em que o aventureiro se encontrava não tem sol e o céu é completamente escuro, sem sequer ter estrelas nele. Mas mesmo assim, é possível ver a rocha amarelada como se fosse de dia. Este mundo é muito diferente. Não só o chão amarelado, com pequenas crateras circulares espalhadas por ele, chamavam a atenção, mas também suas árvores, se é que dá para chamar aquilo de árvore. Elas são muito finas e com galhos mais finos ainda que se espalham, mas sempre apontando para cima. São totalmente roxas, com bolhas azul claro se formando em suas cascas. As bolhas surgiam e sumiam, em um movimento constante por toda a árvore. Uma ou outra tinha um fruto pendurado, da mesma cor da árvore e com as mesmas bolhas. Mas elas não cresciam e desapareciam, elas são estáticas, como se estivessem prontas para se separar da árvore. O aventureiro não é a única coisa viva nesse mundo estranho. Existem também criaturas grandes e totalmente pretas, com longos membros finos, sem mãos e pés. Como eles se mantêm em pé, ainda é um mistério para o aventureiro. Estas criaturas são muito perigosas e fortes. Ele já viu uma delas arremessar um amigo dele a vários metros do chão, mesmo ele também usando uma armadura inteira de ferro. Mas as criaturas só atacam quem olhar diretamente nos olhos delas. Sabendo disso, é fácil evitá-las. Devido à falta do sol, a noção de tempo é estranha. O aventureiro anda a esmo, tentando achar um portal para levá-lo de volta à floresta. Mas, nada a ver. Apenas morros de rocha amarela, as estranhas árvores e as criaturas bizarras. Nada mais. Tal visão da completa igualdade e a falta de referência da passagem de tempo o confunde. Ele não sabe mais se está nesse mundo há minutos, horas, dias, meses ou anos. O próprio tempo passa a ser um mero devaneio de sua mente. Caminhando e andando, subindo e descendo, morros atrás de morros, sua comida e água estão se esvaindo aos poucos. Misteriosamente, ele não sente vontade de dormir ou fica cansado fisicamente, mas a necessidade de comida e água ainda é constante. Ele toma isso como vantagem. Não ter que dormir pode tornar a estadia nesse estranho mundo mais curta. Era a pequena esperança de sair que o fazia continuar andando. Depois de muito andar, ele toma uma decisão de marcar as árvores para ter certeza que não está andando em círculos, e assim ele mantém sua espada em mãos. A cada certa distância, ele marca uma árvore com um grande X. Após mais uma longa caminhada, ele nota que ele não está andando em círculos, já que chegou em um imenso precipício. Do outro lado existe mais outro grande aglomerado de rocha, como se fosse uma ilha. Mas entre a suposta ilha em que ele se encontra e a outra, existia um vazio. Ele bate 2 vezes no peito esquerdo e dele sai um menu. Ele não sabe como faz isso, mas todos seus parceiros também conseguem fazer isso, desde que chegaram à floresta. Neste menu ficam as comidas que ele carrega, sua água, além de vários outros materiais, como tábuas, ferro trabalhado, ferramentas, uma bússola que de nada adiantava nesse mundo de rocha amarelada, além de terras e mudas de árvores. Uma rápida busca pelos vários espaços vazios e preenchidos, ele acha o que procurava: sua picareta. Ele clica nela e magicamente sua espada some e dá lugar a uma picareta de ferro. Com a picareta em mãos, ele se aproxima de um pequeno morro de rocha e começa a minerar. Na rocha começa a surgir uma rachadura e a cada batida da picareta ela aumenta e aumenta, até o ponto que uma parte da rocha se quebra
milhões de pedaços e viajam em direção ao peito do aventureiro. Para ele, isso passou a ser comum desde que chegou na floresta. Ele passa um tempo coletando uma estranha rocha, mas logo após volta a encarar o abismo vazio. Por pura curiosidade, ele abre o menu mais uma vez. Dessa vez ele seleciona uma tábua e, diferente da espada e da picareta, a tábua aparece na mão dele. Ele deixa ela cair no vazio para saber o quão fundo ele é, mas o aventureiro viu a tábua apenas desaparecer no vazio, sem som ou nada do tipo. Apenas desapareceu. As coisas têm ficado meio estranhas desde a floresta. Pensa rapidamente. Mas eu não vou conseguir voltar para lá se eu não me mexer. Então, lá vamos nós. Diz para si mesmo. Mais uma vez no menu, ele seleciona a rocha, mas diferente da tábua, ela parece meio flutuando no ar, a uma certa distância da mão dele. O aventureiro aponta a mão para baixo e se concentra um pouco. Magicamente, um mini monte da rocha se forma no lugar onde ele apontou. O aventureiro expressa uma face de leve alegria. Pelo menos, certas coisas continuam iguais, relata ele. Com muito cuidado, ele se desloca à ponta do precipício, se concentra um pouco e mais uma vez um mini morro de rocha se forma, mas este cresceu na vertical. Mantendo sua mente totalmente focada, a rocha saía de sua mão e formava um mini morro, que de mini morros uma ponte se formava, completamente plana e sem necessidade de apoios ou vigas, quebrando completamente os conhecimentos de construção que a humanidade conhece sobre pontes. O aventureiro chega ao outro lado do vazio e mais uma vez começa a caminhar. No meio da caminhada, o aventureiro volta a ter sua espada na cintura. A experiência lhe diz isso. Muitas vezes, ele ou algum amigo foram pegos desarmados em algum momento de grande necessidade. Passo a passo, ele desbravava essa terra de rocha amarelada. Passo a passo, ele se perde em pensamentos e no tempo. Caminhando por um longo período, no que aparentava ser uma planície com um morro logo à frente, o aventureiro escuta: "Por onde anda, meu jovem?" Em uma reação rápida, o aventureiro imediatamente desembainha sua espada e rapidamente pega seu escudo. Tudo isso girando em um semicírculo, se voltando para suas costas. Preparado para atacar, ele encara um senhor idoso e sua casa pequena, feita com a rocha e a madeira que se encontra nesse lugar. "Eu acabei de passar por aqui. Como ele surgiu? Será que finalmente estou perdendo a sanidade?" se pergunta enquanto encara o idoso. "Por onde anda, meu jovem?" perguntou mais uma vez o idoso. "Pelo chão. Por onde mais eu andaria?" falou de forma seca, estando estático e preparado para atacar. "Você deve estar andando há muito tempo. Por que não se senta?" diz o idoso, apontando para a cadeira feita da madeira roxa. "Quem é você?" indaga o aventureiro. "Você entende a noção de tempo, meu jovem?" pergunta o idoso. "O que quer dizer com isso?" responde com uma pergunta. "Tempo é uma ilusão, uma resposta a reações que o nosso corpo recebe do mundo." "Há quanto tempo você acha que está aqui?" indaga o idoso. "Eu não sei." responde de uma forma seca e abaixa a arma. Não vi agressividade por parte do idoso. Tempo é uma ilusão. Apenas a matéria é real. Veja essa rocha, por exemplo. O idoso se inclina e pega um punhado da rocha com a mão como se ela fosse areia, mesmo o aventureiro sabendo que ela é extremamente dura e sólida. Mesmo assim, o idoso segura um punhado dela. "Eu posso literalmente pegar um pouco dela e deixá-la cair, que ela volta perfeitamente para onde ela veio." A areia de rocha cai aos poucos, como as areias de uma polheta, e preenche novamente o pequeno buraco, ficando mais uma vez sólida, como se nunca tivesse sido mexida. "Como você fez isso?" indaga o aventureiro. "Como eu disse, tempo é uma ilusão, principalmente aqui. Com o tempo você também poderia fazer essa rocha dura virar pó, e com o tempo ela iria retornar a ser uma rocha sólida. Mas eu sei o que é tempo, então eu posso burlá-lo de todos os modos", diz o idoso. "Mas como você fez isso?" indaga mais uma vez, dessa vez se aproximando e sentando na cadeira. "Sua mente funciona com o conceito de ir para frente ou para trás. Você nunca irá aprender sobre tempo. Você vive na matéria. Eu vivo no tempo. Tempo e matéria são duas metades da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Mesmo assim, só é possível ver uma por vez. E você, meu caro, só vê o lado da matéria. Você tem posses, você se desloca pela matéria, você absorve matéria, e para você a existência segue sempre em uma direção. Eu sei que a matéria é real, mas eu vejo o tempo e sei que ele é tão moldável quanto a própria matéria.
Desde que começaram a conversar, o idoso não tinha levantado o rosto em nenhum momento, até agora. Antes, o aventureiro que sabia com quem ele conversava se tratava de um idoso pela voz cansada e pela longa barba que tocava o chão. Mas, quando ele termina de falar, ele levanta a cabeça e olha diretamente nos olhos do aventureiro. E todos os aspectos de um idoso simplesmente desaparecem em um instante. O idoso se revela ao aventureiro. Como você fez isso? Se levanta assustado. Quem é você? A matéria é seu mundo. Tenha isso em mente que você, talvez, com o tempo, poderá saber quem sou. O misterioso ser se levanta, voltando para sua aparência de idoso e com um sorriso encravado em sua face. E com o mesmo sorriso, ele encara uma das criaturas pretas. E a criatura o encara de volta. O aventureiro começa a ouvir um berro grave e constante da criatura. Imediatamente se arma com sua espada e escudo e avança na criatura antes que ela desapareça. Ela tem esse costume para atacar seu alvo quando ele está desprevenido. Correndo para cima do monstro, o aventureiro logo a corta e desvia do contra-ataque e estoca com sua espada. O monstro responde com outro ataque de seus grandes braços, quase atingindo o aventureiro, que responde com 3 golpes rápidos. A batalha dura um tempo e o aventureiro sai vitorioso. Aliás, ele é um dos melhores combatentes de seu grupo, por isso foi ele que decidiu vir a esse mundo sozinho para explorar. Mas ele se perdeu e desde então tenta encontrar de volta o portal que o fez chegar a esse mundo. Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Indaga o idoso. Pegar minha espada, por quê? Indaga o aventureiro, sem se virar. Tinha que tirar a espada do corpo do monstro morto. Tem certeza de que é sua espada que está segurando? Indaga secamente. Mas é claro que eu tenho. O aventureiro se vira, mas ele encara a planície em que andava antes de encontrar o idoso. Sem sinal do idoso ou sua casa, apenas o grande vazio de rocha amarelada e árvores. Confuso, ele tenta guardar sua espada, mas nota que sua espada ainda está na bainha, mesmo ele segurando a espada com sua mão. Eu realmente perdi a sanidade ou isso realmente aconteceu? Se indaga. Ele puxa outra espada e sim, as duas são reais. A matéria é seu mundo. Ele se lembra especificamente dessas palavras, ficando pensativo por um momento. Ele fecha os olhos e pensa no portal que o trouxe para esse mundo. Quando ele abre os olhos de novo, lá está ele, no mesmo portal, como se nunca tivesse se perdido e tivesse que andar a esmo, na esperança de achá-lo novamente. Ele encara agora suas 2 espadas e encrava uma no solo. Sem mais delongas, ele pula no portal, deixando a espada e o estranho mundo de rocha amarelada para trás. O ambiente úmido da caverna lhe é acolhedor. Saber que tinha voltado era um tremendo alívio. Imediatamente ele segura sua bússola de novo. Dessa vez, ela aponta com perfeição para onde ele sabia que ela iria apontar. No caminho de volta para sua vila, o aventureiro respira fundo e agracia-se com os sons da floresta, que ele ainda não sabe como ele, seus amigos e muitos outros chegaram, mas de simplesmente estar de volta já era um grande alívio. No caminho ele começa a refletir. Enquanto descansava às sombras de uma árvore comum, o cansaço voltou a ser algo natural, o que o alegrava. Ele mais uma vez segura sua espada, fecha os olhos e tenta limpar sua mente de todas as distrações externas. Quando volta a abrir os olhos, ele tem uma espada em cada mão. O aventureiro esboça um leve sorriso. Agora a guerra contra a facção N é outra. Leia a descrição do vídeo para mais informações, se inscreve no canal, deixe o gostei, comente o que você achou do conto e compartilhe para todo ser humano que você conhece. Meu nome é Otávio Souza, tchau!